quando o espírito ele está fortalecido na luz, muitas energias, muitas emanações, muitas situações negativas não conseguem lhe alcançar. E dessa forma, você não percebe às vezes o negativo que passou à sua frente, o negativo que o outro pretendia te passar, porque você se tornou num campo vibratório superior ao que essa energia inferior poderia te proporcionar. Então, as energias do trabalho de hoje te fortalecem, te colocam superiores às situações que você poderá vir a enfrentar ao longo dos dias que virão. Meus irmãos, graças a Deus, os nossos mestres nos orientam que a cada dia despertamos, ou melhor, que a cada amanhecer despertamos para um novo dia. E que a cada despertar fazemos um renascimento para novos momentos que serão vividos por nós mesmos. E a cada renascimento, renascemos como no dia anterior, porque não fizemos dentro de nós algum propósito de mudança, algum propósito de realização, algum propósito de construção de algum padrão de comportamento, de pensamento ou de coisas a fazer. E assim, ao renascermos para o novo dia, para que não sejamos como nos dias anteriores, sejamos melhores, mostrando assim que estamos vivendo uma evolução, porque a evolução é de momento para momento, é de experiência para experiência. Devemos sempre ter dentro de nós a nossa avaliação, a nossa cobrança, a nossa leitura daquilo que fazemos e como fazemos e por que fazemos. E assim que possamos fazer a cada dia, na nossa leitura, como estamos sendo, qual o grau de evolução que estamos vivendo no momento de hoje, e no renascer para o dia de amanhã, possamos renascer também com um propósito firme. Hoje eu vou viver melhor que o dia anterior. Hoje eu vou ser melhor que o dia anterior. E assim você analisa e pensa que, se as circunstâncias que eu vivo são sempre as mesmas, como eu poderei ser melhor? Mas não é necessariamente melhor para o fator externo, é melhor para o fator interno, para o fator da sua individualidade. E assim, você renasce interiormente melhor que o dia anterior. Você renasce com palavras melhores, pensamentos melhores e atitudes melhores. E assim você vai fazendo a cada renascer uma lapidação do seu ser para que você possa alcançar os objetivos que o seu espírito necessita. Mas dentro da nossa avaliação é importante a gente compreender a posição espiritual em que nós estamos. Os grandes mestres da luz estão numa escala espiritual bem elevada. E olhando as multidões que estão à sua frente, numa oportunidade que tivemos de poder participar e deixar gravado em nossa mente, podemos ver a preocupação que eles têm em ensinar, mas o respeito que ele tem com a individualidade de cada ser. Proporcionam grandes momentos de evolução, grandes ensinamentos, grandes escaladas, protegem as multidões contra os fatores negativos, combatem o negativo para que as suas multidões estejam protegidas mentalmente e dá a essas multidões, em suas individualidades, o direito, o poder e a responsabilidade de decidirem como querem ser e o que querem fazer. É grandioso o trabalho da espiritualidade maior. É grandioso você ver alguém lutando por você. Mas é também preocupante quando você vê que alguém está lutando para que você esteja bem e você não se incomoda de melhorar, de ajudar a esses grandes mestres. Mas como você vai poder ajudar? Você vai poder ajudar melhorando, se fortalecendo espiritualmente, para que não seja tão atingido, para que não seja motivo de preocupação para aqueles que o conduzem, para que não seja motivo de preocupação para as grandes legiões de mentores que lutam a seu favor. Porque é da nossa natureza humana a acomodação e a inércia. A inércia de deixar como está, a inércia de não reagir, não se preocupar, e somente reagir quando a situação está ruim.
Em outras palavras, quando a casa está pegando fogo, nós temos coragem para correr. Não importa a situação que nos encontremos. Então não há necessidade de que a espiritualidade faça a nossa casa pegar fogo para que tenhamos forças para correr. Correr para a nossa evolução. E assim, vamos buscar assim esse esforço individual para que possamos valorizar os momentos que vivemos, pois é importante compreendermos. Estamos numa encarnação em que os nossos momentos são favoráveis para as nossas evoluções. Mas não sabemos o que está acontecendo no universo e não sabemos se os outros momentos serão tão favoráveis quanto os momentos que estamos vivendo hoje. Aí a necessidade de fazermos o melhor enquanto o tempo está bom. Subirmos mais os degraus enquanto o tempo está bom. Fazermos a nossa escalada individual, fazermos a lapidação do nosso ser, enquanto o momento ainda nos favorece para a melhor produtividade. Não há necessidade de passarmos por dificuldade para enxergarmos. É importante que você verifique a sua leitura, porque ninguém vai dizer para você onde você está errado. Nenhum mentor vai falar para você que você está errado nesse ou naquele ponto. É você que tem que se descobrir. E assim, dentro dessa caminhada, então vamos nos despertar e preocuparmos e fazer dos nossos momentos de grande produtividade para nós mesmos. Veja, o Evangelho, Jesus fala que se alguém lhe tira a capa dele e a túnica, se alguém lhe bata de um lado da face e ofereça a outra, o que ele está querendo nos ensinar? Não solte o seu negativo. Não é sim viver com amor, ter amor, mas o principal, não solte o seu negativo. Se alguém lhe agride, não solte o seu negativo. Se alguém lhe bate na face, apanhe da outra, mas não solte o seu negativo. Se alguém lhe rouba a capa, lhe dê a túnica, mas não solte o seu negativo. Porque quando você solta o seu negativo, você faz entrar em ebulição uma carga vibratória dentro de você que vai contaminar o restante das células do seu perispírito. Vai contaminar a essência do seu espírito. E isso é difícil de descontaminar. Então você segurar o negativo que está dentro de você, é você impedir que ele se alimente, ele se fortaleça dentro de você mesmo. Então antes que você sofrer fisicamente, moralmente, mentalmente, do que soltar dentro de você o veneno que destrói todos os espíritos. Antes você se passar por humilhado, do que soltar o negativo que seu orgulho te pede que você solte. Porque veja bem, existe um momento que estamos vivendo agora na Terra como encarnados, mas existem outros momentos que virão como desencarnados, como espírito. Quando você está na fase de reencarnação, você está na parte da escola mais simplória que tem para o espírito evoluir, que é a parte da reencarnação. Você está na fase em que você pode repetir seus erros e fazer seus acertos, e você mede pouco as consequências das suas atitudes. Mas quando você chega no mundo espiritual, tudo aquilo que está em seu espírito lhe pesa, ou lhe favorece se for positivo. Quando você está nas camadas espirituais, aquilo que vibra dentro do seu corpo espiritual é fundamental para direcionar a condição que você vai viver, o que você vai sentir, onde você vai estar, em que mundo você vai morar. Então é fundamental. Então quando Jesus fala, em outras palavras, tecnicamente, não solte o negativo que existe dentro de você, sufoque ele para que ele acabe, sofra, mas seja vencedor de si mesmo. Ele está te dizendo, faça isso para descontaminar, porque quando chegar nos planos espirituais, você não tenha que sofrer pela atitude que você fez agora. Lembre, mas eu só tive ódio, eu só falei algumas palavras, mas o problema não é as palavras que você falou, não é o teor das suas palavras, das suas ondas sonoras. O problema é o teor vibratório da energia que entrou em ebulição dentro de você. Este é o maior problema, este é o veneno. Não é o que exterioriza,
mas é o que movimenta dentro do seu sistema magnético. Então lembremos, você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Quando se chega no plano espiritual, você vai ver que muitos espíritos estão partindo para camadas superiores, para grandes conferências, grandes reuniões, grandes escaladas, grandes experiências a serem vividas. O seu corpo espiritual não deixou você ir. Você não pôde ir. Não que algum mentor lhe tirou a oportunidade. É seu campo vibratório, é seu espírito que não consegue ultrapassar as camadas, porque ele carrega dentro dele próprio contaminações inferiores ou energias positivas de baixo teor, porque nem tudo é negativo. Quando falamos do negativo, você pensa que é uma energia do mundo inferior que vai te provocar para uma reação negativa, mas existe a luz baixa, que é a energia positiva de baixo teor também que está dentro do seu corpo. E aí você não pode subir para uma camada maior, não pode participar dos grandes eventos espirituais. Você não consegue chegar lá. Então vejam bem, essa é a fase de preparação. Quando Jesus fala no Evangelho, ele falou com tanta sabedoria, e cada um consegue entender de acordo com o pedestal que se encontra. Aqueles que estão na terra conseguem colocar o entendimento de acordo com o seu grau de entendimento pelo pedestal que se encontra na terra. Você sobe um degrau espiritual e faz outra visão. E à medida que você sobe os degraus ou degraus maiores, você tem outra visão ainda mais completa. E aí eu falo para vocês da luta dos espíritos para transpor as camadas vibratórias. É como tem o texto de um trabalho mediúnico aqui do templo. As dimensões selecionam aqueles que podem nela entrar pelo seu teor vibratório. E essa é a verdade mais profunda que temos em nossos textos. O seu espírito, se ele não estiver limpo para entrar numa dimensão, ele não entra. Se ele tiver uma gota, pequena que seja, de uma molécula que vibra negativo, ela se torna um peso tão grande, o espírito não pode transpor. Lembre-se disso. Nenhum mentor vai falar, aqui você não vem. Nenhum cavaleiro vai falar para você, aqui você não passa. É você que não consegue se elevar. E aí você lembra, onde eu peguei essa gota de energia negativa? Você toca nela e volta, o histórico está lá, porque cada energia, toda energia carrega suas informações. Está lá na Terra. Ficou lá na Terra. Foi lá que eu peguei. Foi lá que eu absorvi esse negativo. Lá eu tive a oportunidade de tirar, mas não tirei. Meus irmãos, é muito sério. O que eu falo para vocês é muito sério. Aproveite o filtro do corpo físico, porque o nosso corpo biológico, dotado do magnetismo que tem, filtra todas as energias negativas que nós temos. É um filtro poderosíssimo. Então daí o desejo de muitos espíritos virem para reencarnar, passar pelo processo de reencarnação na Terra, não necessariamente porque tenham débitos kármicos, mas é porque existe um filtro poderosíssimo em nosso corpo, que permite com que nosso espírito se desimpregne do negativo com maior rapidez do que o espírito que está nas camadas espirituais. Desintegrar uma mancha negativa do corpo espiritual é mais fácil se fazer no corpo físico do que no corpo espiritual. Daí então a necessidade que temos de aproveitarmos para movimentarmos a nossa mediunidade, a nossa cadeia vibratória individual dentro desse sistema para que possamos alcançar a maior pureza espiritual possível. Lembrando, todos somos responsáveis por nós mesmos. Não podemos dizer, eu não evoluí porque eu tive que me dedicar a tal pessoa. Eu não me evoluí porque eu trabalhava com tal pessoa que me fazia raiva. Eu não pude evoluir porque eu tenho raiva de tal pessoa. Meu irmão, é você que tem a raiva. É você que tem o sentimento. E você é dono dos seus sentimentos, você é dono das suas emoções. Gerencie elas, administre ela para que ela não te atrapalhe. Tire ela de dentro de você se ela não te serve.
O que vale essa encarnação para você? Você já teve várias, 20, 25, 30 reencarnações, está em mais uma. Faça dessa uma reencarnação vitoriosa. Não deixe que seu orgulho, conduzido por mentes inferiores, porque mentes superiores não carregam esse orgulho, te impeçam de se livrar. Perdoe se for necessário. Perdoe quantas vezes for possível. Se passe por humilhado se for possível. Se passe por coitado se for possível. Mas seja forte espiritualmente, seja um espírito bom, seja um espírito forte. E veja bem, na leitura da bondade, nós analisamos os dois lados, o lado externo e o lado interno. Existe o bom externo, que é ruim internamente. Nós temos verdadeiros e sofredores encarnados que têm atitudes bondosas, têm atitudes caridosas, educadas, polidas, mas internamente são espíritos sofredores. E da mesma forma tem espíritos polidos internamente que não manifestam a sua bondade exteriormente. Então não importa aquilo que você aparenta aos olhos dos outros, importa aquilo que você aparenta aos olhos da espiritualidade maior e principalmente aparenta diante da sua própria necessidade. É você que veio transpor a barreira reencarnatória, você que vai voltar para a sua família espiritual. O tempo passa muito rápido, em curto espaço de tempo, já vamos estar todos nós nos planos espirituais. E aí se pergunta, como foi a sua reencarnação? Foi muito boa. Só não gostei porque eu fiquei com raiva de tal pessoa. Só não gostei porque eu tenho isso lá. Meu irmão, e agora? O que você vai fazer com o que ficou lá embaixo? Você vai voltar para buscar? Não tem jeito. Você vai ficar vivendo lá? Também não tem jeito. Então qual a importância que tem? Qual a importância daquilo que ficou no degrau abaixo do seu? Nenhuma. O rei do degrau inferior é menor do que o menor daquele que está no seu degrau superior. Isso é automático. Então, aqui, o grande deste degrau nosso é o menor de todos no degrau superior, porque lá se recomeça toda a escalada. Isso que nós temos que preocupar. Então, quando falamos isso, estamos cobrando de nós mesmos uma vigilância. E sempre seremos cobrados, porque estamos na escola do aperfeiçoamento. Nessa escola do aperfeiçoamento temos que ser cobrados para sermos lembrados. Temos que ser cobrados para darmos importância, para lembrarmos daquilo que temos que fazer ou deixar de fazer. Temos sim momentos de alegria, mas lembre-se disso. Estamos vivendo numa escola reencarnatória passageira. E é todo o momento que temos para construir um futuro eterno melhor para nós. E lembrar também, possamos passar pela nossa escola felizes, agradáveis, se mantermos a nobreza dos nossos atos. Preste atenção em um detalhe. Você tem atitude nobre, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa agradável. Todos te observam e todos te reparam. Você não precisa falar que mudou. As pessoas notam que você mudou. Do seu jeito de chegar, de sentar, de andar, de falar. Você mostra a natureza do seu espírito, a natureza do seu ser. Isso é natural. E vocês próprios podem fazer essa leitura no meio das multidões. Como as pessoas são. São aquelas polidas externamente, são aquelas polidas internamente, são aquelas polidas interna e externamente. Da mesma forma, vocês fazem a leitura. E vocês sabem no meio de vocês quem são os mais evoluídos ou não. Então falo para vocês, não precisamos dizer para ninguém. Precisamos fazer para nós mesmos aquilo que nosso espírito precisa. Lembrando o seguinte, o que nos fala a espiritualidade. Cada momento é um momento novo para os nossos espíritos. Cada momento é uma nova experiência que vivemos. E que sejamos sábios para fazer dos nossos momentos melhores a cada dia.